Bom dia, gente. Acho que eu vou tirar o óculos. Comendo a bolachinha aqui. E aí, gente, hoje nós vamos ter uma live com uma mulher super potente. Renata, ela já entrou. Deixa eu aceitar aqui. Vamos conversar sobre o programa dela, que chama Chame uma Mãe. Oiê, Oi, tudo bem? uma mulher super potente. Ai, gente, eu cheguei chegando potente. Gratidão, meu amor. Potente. Chegou de vermelho ainda, aí que tá potente mesmo. Batom vermelho, casaco vermelho. Tô tão poderosa hoje, gente. Tá dando um pouquinho de. Tá um pouco abafado o som. Ah, então eu vou desligar o meu foninho, tá? Peraí. É, tá. Vê se melhorou agora. Tá melhor? Ainda não. Tá um Eu pouco vou des- melhor. Ah, mas eu vou desligar. Ver se o som melhorou agora. Tá, outra coisa. Ah, então tá bom. Deixa eu tirar isso aqui, porque às vezes dá interferência mesmo, né? Com esses foninhos. É, costuma dar. Bom, Então, pronto. nossa live enfim saiu, né? A gente tá ensaiando esse negócio faz um tempo, hein? É, mas É porque agora deu certo. era agora. É, verdade. Não foi antes, é porque era para depois e agora tá sendo e tá tudo certo. Tudo certo. Entendi. E conta um pouquinho aqui pro pessoal que tá aqui, as pessoas que me seguem, quem é você, como que é o seu trabalho. Eu comecei a falar, mas só falei um pouquinho. Sim. Então, quem sou eu é muito vasto, né? Então, quem eu estou hoje? Porque quem eu sou, eu estou descobrindo todos os dias. Porque quem eu sou pode ser tantas coisas que não dá para a gente reduzir, né? Não, eu sou X. Eu sou mais que isso. Então, eu vou pegar a carona no quem estou atualmente, né? Então, atualmente estou criadora de uma realidade além dessa realidade. Atualmente estou cada dia mais ser infinito. E enquanto ser infinito, eu venho criando muitas coisas interessantes e diferentes no mundo. E como o tema, né, de hoje é do mês das mães, eu vou trazer aqui, vou dar um recorte no quem estou, porque eu estou muitas coisas ao mesmo tempo agora. Mas eu vou dar um Uhum, recorte aqui e vou levar um pouco para o universo da maternidade, né, universo materno. Então, sim. estou mãe de dois meninos, um de 13 e um de quase 17 anos. Em maio, agora ele faz 17 anos. Eu tenho um filho de 17 anos, não estou nem acreditando. E estes dois seres incríveis que eu escolhi trazer para esse mundo, e foi assim, uma das escolhas mais grandiosas que eu já fiz na minha vida, foi escolher ser canal de passagem, transporte, né? Porque nada, mães o que são? Mães são transportadoras de seres para o mundo. Então eu escolhi trabalhar na transportadora de Babies SA e eu trouxe dois seres que me ensinam todos os dias o que é isso de ser mãe. O que é ser mãe? Né? E não existe manual falando sobre maternidade. Aliás, existe muita literatura falando sobre maternidade, mas não existe nada mais eficiente do que a prática materna para a gente construir a nossa história de maternidade. E quando os meus filhos chegaram, eu me dei conta de que eu iria aprender com eles, sendo mãe deles, o que é ser mãe. E, nossa, enquanto eu estava gestando, eu li muita coisa sobre maternidade. Sabe quando você está assim, tipo, meu Deus, vou me tornar mãe? Como é que eu viro mãe? Ai, deixa eu ver quantos livros eu posso engolir aqui para me dizer como que é ser mãe. Aí, depois que eles nasceram, eu falei,
Gente, não tem nada disso nos livros. O que é que eu faço agora? Socorro! O que é isso? Como é que eu sou mãe dessas criaturas? E esse momento foi muito libertador na minha vida, quando eu descobri que não tem receita para maternidade. Não dá para a gente ser mãe baseada em literatura, baseado nem na vivência materna dos nossos ancestrais. Eu não sou a mesma mãe que minha mãe foi, nem minha avó, nem minha bisavó. Eu sou a mãe que eu posso ser com os meus filhos. E nesse universo que se descortinou depois da minha maternidade, muita água rolou com essa escolha que eu fiz. E eu aprendi tanto, mas tanto, tanto, tanto sobre o que é maternar neste espaço, né, de descobrir a maternidade junto e em relação com os próprios filhos, que uma das minhas criações que eu entrego para o mundo é o Chame Uma Mãe. O Chame Uma Mãe é uma criação que ela já existe nessa realidade há 3 anos e meio. Chame Uma Mãe é um serviço que eu criei para trazer contribuição para a rede de apoio parental, onde eu trabalho como educadora parental, onde eu acompanho famílias, eu acompanho pais, mães, tios, tias, avós, avós, crianças, babás, né? Todas as pessoas que estão aos cuidados de crianças como educadora parental. Então, no Chame Uma Mãe começou com atendimentos a mães que precisavam de alguém dando suporte no dia a dia. Então, as mães estavam lá cheias de demandas, a gente estava aí, já tinha saído do período de pandemia, né? Já tinha aberto o lockdown, as portas já estavam abertas, a gente já estava indo para as ruas, e aí o povo já estava explodindo em casa, né? Principalmente quem é mãe, que juntou trabalho home office, que não era home office, antes virou home office, e agora o que eu faço com minha criança aqui dentro de casa? Ah, socorro! E aí já as portinhas abriram, falei, agora é hora de eu, né, me mover em direção àqueles que precisam de suporte neste momento, que já estão aí com a cria nessa pandemia há um tempo, já estão descabelando, já se reinventaram, já se recriaram, estão arrastando correntes. Eu falei, deixa comigo, que estou chegando na área, né? Então eu comecei a atender principalmente mães trabalhando home office, com as crias, né, com a criançada em casa, mas com a portinha aberta para receber contribuição. E eram mães que inicialmente procuravam babás, né? Babás, a pessoa que vai ficar com a criança enquanto eu estou trabalhando, vai dar comida, vai dar banho, vai brincar, e tananá. E eu, ok, eu sei fazer tudo isso, eu sei ser essa energia, né? Só que eu, neste trabalho, eu comecei a me dar conta e ver e começar a observar que muitas mães tinham questões que eu conhecia da minha própria experiência com os meus filhos. Eu tive os meus filhos, não tinha pandemia, mas eu me sentia sozinha junto com eles, sozinha cuidando deles. Sim, eles tinham pai, né? Tinha pai presente até um tempo, porque depois eu me separei. Mas existia um lugar onde eu estava sozinha, me sentindo solitária. E eu sentia muita falta de ter outras vozes, e principalmente vozes maternas, que viessem compartilhar comigo as aflições, com quem eu pudesse trocar sobre as minhas aflições, sobre o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo no meu universo, toda a mudança com o meu corpo, toda a mudança de status, né? De mulher sem filhos agora para mulher mãe, muda toda a sua interface de relação com a realidade, com a sociedade. E aquilo tudo, né, queria sair e eu não tinha espaço, não tinha com quem compartilhar isso.
E eu via isso acontecendo nas casas onde eu estava indo atender para cuidar das crianças. E aí eu falei, aham, eu conheço esse lugar. Eu sei o que que é essa solidão. Eu sei o que que é esse monte de dúvida, esse monte de medo que está passando aí na cabeça dessa mulher, que eu estou percebendo com o meu corpo desde o momento que eu entro nessa casa. Isso conversa comigo, tem coisas que eu conheço dessas sensações. E aí Uhum. eu comecei a reformular esse serviço, né? Que antes era só, vou para sua casa, cuido da sua cria e também cuido de você. E também cuido da mãe. E também cuido do pai, se o pai está presente, se o pai tem abertura para isso. E aí eu comecei a não só estar no ambiente das casas, cuidando das crianças, como também cuidando de tudo o que compõe o ninho da família. Pai, mãe, ambiente, né? Tudo isso. Num lugar onde eu não estava ali para ensinar ninguém a ser pai ou ser mãe, mas para fazer o exercício que eu fiz comigo de perceber que pai, que mãe eu posso ser com estes filhos. Com um filho é de um jeito, com outro filho é de outro jeito. Qual é esse jeito? E aí, que recursos eu tinha para fazer isso? Né? Eu falei, cara, eu tenho um repertório aí de pelo menos 30 anos trabalhando com o universo infantil. Porque antes, né, do que eu faço hoje em dia, eu já trabalhava com crianças. Então, eu comecei a trabalhar com crianças, eu tinha 18 anos de idade, eu era monitora de acampamento de recreação, de férias. Então, eu era monitora que cuidava das crianças, que brincava com as crianças. Aí, daí, eu fui trabalhar numa outra área das viagens com crianças, que era viagens de estudo do meio, onde eu levava crianças de escolas para visitar espaços, lugares, ambientes que trouxessem conteúdo, repertório, conhecimento sobre o que as crianças estavam aprendendo na escola, ao vivo e em cores, né? Virei uma educadora. Depois disso, eu comecei a trabalhar com ecoturismo. Depois disso, depois do ecoturismo, foi que veio o sininho da maternidade, né? Então, depois de trabalhar 20 anos no turismo, eu nunca tinha pensado em ser mãe na minha vida. Bateu um negócio assim do tipo, que mais é possível? E agora, vida? Nossa, eu já fiz tanta coisa, gratidão, mas eu sinto que tem alguma coisa ainda para eu fazer. Que é isso? E aí veio que, assim, que nem sabe, um gongo que faz tum, bateu o gongo, seja mãe. Eu falei, mas mãe, ai, mãe, eu nunca me vi mãe. Porque isso eu tinha 34 anos nessa época, que bateu o gongo, né? Aos 24, 10 anos antes, eu tive uma gestação e eu tive um aborto espontâneo. E ali eu criei uma limitação do tipo, eu acho que isso não é para mim. Acho que esse corpo aqui não quer fazer isso, né? Fiquei contando essa historinha para mim. E sustentei essa historinha 10 anos, porque era a justificativa que eu tinha encontrado para evitar a maternidade. Porque, na verdade, nestes 10 anos anteriores, isso não tinha espaço na minha vida. Eu não queria ser mãe de fato. Eu queria fazer outras coisas. Mas eu contava a historinha de que eu tive um aborto, que meu corpo não era capaz de gestar. A gente inventa história pra caramba pra justificar nossas escolhas, né? Essas escolhas, né? Como se Como precisar. se precisar. E aí eu percebi que isso era legítimo dessa vez. Isso era uma vontade legítima, assim, uau! E eu já conseguia me imaginar tendo filhos. Eu já conseguia me imaginar com os meus filhos comigo. Como eles seriam, né? Se seriam meninos ou meninas, não importava. Mas esse lugar, esse convite para ser mãe, para transportar crianças, a portinha se escancarou.
E quando a gente acessa uma verdade, se permite ser essa verdade, o universo conspira e trouxe exatamente a pessoa que não colocou nenhuma objeção nessa minha escolha, que é o pai dos meus filhos. Então, assim que Uhum. se conheceu, foi muito rápido tudo. Em 3 meses a gente já estava morando juntos. E logo depois veio essa vontade e eu simplesmente falei, então, tem uma coisa aqui comigo, assim, que de repente me deu vontade de ser mãe. E ele, interessante, podemos fazer isso. Porque quando Super a mulher acolhedor. foi, Super acolhedor. super acolhedor e também isso é uma coisa muito preciosa de que quando a gente está vibrando uma verdade verdadeira, genuína de nós, as portas simplesmente se abrem e não existe nenhum impedimento. Nada. Nada se coloca como obstáculo. A possibilidade ela vem escancarada porque a gente se conectou com algo legítimo e verdadeiro de nós. Na época Uhum. que eu perdi o meu bebê, o primeiro, de verdade, eu não queria. E pode parecer horrível, né? Admitir que estou gestando, mas não quero. Mas isso é a verdade, né? E a verdade se fez. Eu não queria estar gestando com 24 anos de idade. Eu queria fazer outras coisas. Me conectei com essa verdade e o bebê partiu. Uhum. Né? Esse lugar da verdade, quando a gente vibra aquilo que é legítimo e verdadeiro em nós, todo o universo conspira para que a gente atualize essa escolha. E assim Uhum. foi feito, né? O pai dos meus filhos apareceu, topou, e como eu trabalhava ainda no turismo, eu falei, bom, encerrei minha carreira de turismo agora. É. Porque conceber uma família requer outra ocupação, e não é essa. Porque requer preparo de um ninho, né? Para receber aí outras pessoinhas na nossa vida. E aí eu falei para ele, falei, então, mas isso requer que eu tenha que abdicar do meu trabalho. Eu tenho medo de fazer isso, porque o que eu vou fazer? Aí ele falou, Uhum. calma, tá tudo bem, eu tô aqui. Conta comigo. E eu vou te dar apoio, eu vou te dar suporte. É isso que a gente vai fazer mesmo? É isso que é verdade? É isso que você quer? Eu falei, sim, mais do que tudo nessa vida. É isso que eu quero agora. Ele falou, então pede demissão do seu trabalho. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Ele falou, não sei, a gente vai encontrar, vamos encontrar, mas não se preocupa com isso. Tô aqui, a gente tá junto, de verdade. E eu vou te acompanhar nisso. Você não vai ficar parada muito tempo, porque eu te conheço. E na época ele tinha um estúdio de tatu, né? Imagina, né? Os presentes que eu ganhava. Uhum. E, e aí eu falei, tá bom, mas eu não quero ficar parada assim, né? Vamos fazer isso e tal. Então eu vou trabalhar na recepção do estúdio, tudo bem? Ele falou, tudo bem, vai ser recepcionista, faz o que você quiser. Uhum. Eu fui trabalhar como recepcionista e olha só, falando, né, sobre essa coisa de como é que o universo opera milagres na nossa vida. Quando eu fui sair da empresa onde eu trabalhava no turismo, eu falei com a dona da empresa e falei, olha, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu adoro estar aqui, estou aqui com vocês e criando, e eu cheguei num lugar, né, num cargo dentro da empresa que era top de linha, assim, de lá só se eu virasse sócia. Eu tinha galgado todos os estágios que alguém poderia galgar dentro de uma empresa, de uma operadora de turismo. Eu trabalhava com filé mignon, que era aí criar roteiros, né? Então eu viajava buscando novos destinos para a operadora criar, enfim. E eu cheguei para ela e falei assim: eu sou muito grata por tudo isso,
né? Aprendi tanto, me diverti muito, mas eu não tô me divertindo mais. Porque não é mais isso. Não é que eu não goste do que eu faço, é que eu tenho vontade de fazer outra coisa agora. E aí ela olhou para mim e falou: não tem, diante disso, não tenho nada que eu possa dizer que faça você ficar aqui. Eu não quero você aqui num lugar onde você não está feliz. E sim, é uma perda para a gente não ter mais você na equipe, mas de coração te desejo o melhor e que você encontre o que você está buscando. E aí ela fez uma gentileza de me demitir para que eu pudesse Uhum. receber todos os benefícios, né, de salário-desemprego, recolher meu fundo de garantia, enfim, tudo isso eu recebi um pacotão de dinheiro, assim, ai, que delícia! Falei, gente, vou ter filho, recebi dinheiro, nossa, que escolha próspera que eu fui fazer na minha vida. Tava tudo dando certo, né? Tudo funcionando, assim, tudo seguindo, né? E olha que, assim, sem planejar, simplesmente na conexão com aquilo que eu verdadeiramente desejava. Quando a gente encontra esse lugar de, nossa, eu vou entregar para o mundo agora o que eu verdadeiramente desejo. O universo inteiro começa a abrir portas. É impressionante esse movimento, né? É. E aí eu tinha muita vontade de conhecer um lugar na Escócia, que é Findhorn. A gente já conversou sobre isso, né, nos nossas trocas de mensagens. Já. E Escócia, a moeda é a Libra, né? Uma das moedas mais elevadas, mas eu tinha muito dinheiro. E eu tinha dinheiro exatamente para ir para Findhorn e voltar. Para ir para Findhorn, pagar passagem aérea, pagar uma semana de experiências nessa comunidade e voltar. E aí eu falei para o pai dos meus filhos, para mim e para mais uma pessoa. Tinha o valor para duas pessoas. E aí eu falei para ele, então, tem um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, vamos lá? Aí ele, onde? Eu falei, lá na Escócia. Ele, tá. Então vamos para lá, mas também vamos dar mais um rolê na Europa, porque ele é europeu, ele é húngaro. Ele falou, faz tempo que eu não visito minha família, vamos lá, quero te apresentar para minha família. Eu falei, tá tudo acontecendo assim ao mesmo tempo. E eu falei, caraca, vambora, vambora. E aí mudei minha passagem, né? Botei mais uma perna, Budapeste, Londres, Budapeste, São Paulo, assim, com um período de 3 meses para essa viagem acontecer. E aí ele falou, ó, beleza, você investe nessa nossa ida e volta, nossa experiência lá na Escócia, e o resto eu garanto. E aí eu falei, beleza, confio. Confio que eu se der a mão aqui, a gente não solta, né? E aí a gente teve 3 meses de viagens e experiências e, nossa senhora, isso é um outro capítulo que eu nem vou trazer para cá, porque dá uma novela, né? Só sei que eu voltei, nós voltamos e eu ainda não tinha engravidado. Uhum. Tem num lugar de paranoia, do tipo, ai, acho que não vai acontecer comigo. Falei, tá bom, vai. Então tira isso do campo, solta, solta, solta. E o que mais é possível agora que eu voltei para o Brasil? O que eu quero fazer de verdade? Eu quero aprender sobre desenvolvimento infantil, eu quero aprender sobre infância, eu quero aprender sobre todo esse universo da criança que me enche, né? Que me nutre, que é muito regenerador, muito generativo na minha vida. Eu falei, já sei, vou estudar pedagogia. E aí eu falei, bom, vamos lá, vou procurar cursos que eu possa ingressar em breve. E encontrei um, fiz a seleção e passei. E aí eu Uhum.
indo, né? Já tô, cara, tô indo para a faculdade, vou estudar. Nossa, tem aí pelo menos o quê? 4 anos que eu vou enveredar nesse universo. Aí o que que acontece? Adivinha? Aí veio o bebê. Aí veio o bebê. E quando eu fui efetivar a minha matrícula na faculdade, eu cheguei e eu falei, então, só que aconteceu uma coisa, eu tô grávida e eu não sei agora, não sei o que que eu faço. E a pessoa que me atendeu teve a gentileza de me facilitar. Ela me facilitou a elaboração do que estava acontecendo e o que que eu podia escolher naquele momento. E aí ela falou, olha, gestar requer bastante energia, requer um compromisso, uma disposição, né? Então, é uma escolha grandiosa. E estar cursando uma faculdade que fala exatamente de infância, de criança, desenvolvimento, né? Percebe se isso cabe no seu mundo agora. Aí eu falei, caraca, ficou pesadíssimo a faculdade agora. E falei, então tá tudo certo. Eu vou gestar e eu vou mergulhar nisso. E levei isso para o meu companheiro e ele falou: não, tá tudo certo, tô super te apoio, é isso mesmo. Vamos ser pai, vamos ser mãe, a gente vai se preparar para isso, né? Segue seguindo o que você tem que fazer, que eu sigo aqui seguindo o que eu tenho que fazer e a gente vai receber essa criança aí do jeito que ela escolhe ser recebida nesse mundo. Então a gente alugou uma casa, porque a gente tinha acabado de voltar, a gente estava sem lugar para morar, a gente estava na casa de amigos, encontramos a casa. Meus filhos, os dois, nasceram nessa casa, né? Eu tive parto domiciliar. E esse convite da maternidade me trouxe a possibilidade de fazer essa faculdade que eu estava buscando fazer de outro jeito. Porque Uhum. se eu for olhar para a minha trajetória, né, de crescimento, de desenvolvimento, eu sempre fui autodidata. Eu sempre fui pessoa de aprendizagem muito rápida. Quando eu realmente quero aprender alguma coisa, eu vou e eu aprendo. Por quê? Porque eu sou curiosa, eu fuço, eu pesquiso, eu me conecto com pessoas com quem eu posso trocar saberes, né? Eu fiz esse trabalho de aprender coisas que eram importantes no período em que eu trabalhava com as escolas. Imagina que eu viajava com professores, professoras, doutorados e mestrados em várias disciplinas e eu conversava com eles, ó, de igual para igual, porque eu sempre me preparei para entregar aquilo que eu percebia que era importante entregar em tudo que eu fazia. Então eu sabia como me educar, né? E educar para estes saberes da infância, principalmente. Eu já vinha Uhum. fazendo isso há muito tempo. Então, eu não estava saindo de um lugar do zero, né? Eu já tinha bagagem sobre a infância, embora eu ainda não reconhecesse. Então, a experiência materna me trouxe o saber de que nós sabemos tudo. Uhum. Nós sabemos ser pai, nós sabemos ser mãe, nós sabemos. E que em sendo isso, em sendo pais, em sendo mães com os nossos filhos, nós vamos descobrindo o que nós sabemos junto com eles. Então, foi esse aprendizado pelo qual eu passei na minha trajetória de vida, foi com esse aprendizado que eu criei o Chame Uma Mãe. O Chame Uma Uhum. Mãe, a base do Chame Uma Mãe é empoderar pais e mães a saberem que eles sabem ser pais e mães. Sim. E eu entro neste processo, né, dentro do Chame Uma Mãe, como facilitadora para que cada pai, cada mãe descubra o seu jeito de cuidar dos seus filhos.
sem receita, sem metodologia pronta, né? Com muitas inspirações, né? Eu fiz isso, eu fui buscar inspiração para a minha maternidade em várias linhas de conhecimento. Então, dentro da pedagogia, Maria Montessori, Rudolf Steiner, dentro de outras linhas, M. Pickler, Piaget, dentro da área da biologia, eu vou buscar muita informação também. A biologia é uma ciência que conversa muito comigo. Então, eu fui fuçar e eu fui criar o meu repertório para ser mãe dos meus filhos. Uhum. A partir da nossa convivência. Falou, putz, aqui eu preciso de mais inspiração. Quem pode inspirar? Quem é o ser que criou coisas e sugestões e possibilidades sobre ambientes preparados, por exemplo? E aí me chega a Maria Montessori, com um trabalho impecável de ambientes preparados. Que eu não uso 100%, porque são inspirações. Não, eu não funciono com aplicação pura de metodologias. Eu recebo a informação, eu acesso a informação e eu vou filtrar aquilo que eu consigo usar no meu dia a dia e eu vou fazer adaptações. Então, eu aprendi a ter essa flexibilidade com o conhecimento, de me apropriar desse conhecimento e dar o meu toque. E é isso que eu compartilho com pais e mães. Então, eu não tenho cartilha de, olha, para você ser um bom pai, uma boa mãe, aplique esta metodologia que eu criei. Não, eu não faço isso, jamais. Eu faço o quê? Eu falo, vem cá, vamos descobrir qual é a sua versão, a sua melhor versão pai, a sua melhor versão mãe, sendo pai e mãe de seus filhos. Vamos construir essa história juntos? E que essa história ela não precise ser uma cartilha que você vai seguir para sempre. E que essa história possa ser reescrita todos os dias com os seus filhos. Uhum. Então, o trabalho do Chame Uma Mãe é ser esse suporte na rede de apoio, acompanhando pais e mães para descobrirem como é ser pai e mãe de seus próprios filhos a partir da sua verdade. Porque esse lugar me importa. O lugar da verdade que toca cada um me importa. E para poder estar neste trabalho, né, sendo facilitadora dessas relações, eu tenho como base, e que é base da criação da minha vida hoje, todas as ferramentas que eu venho aprendendo ao longo de 6 anos com Access Consciousness. Access Consciousness, nunca ouviu falar, é uma metodologia que traz ferramentas de expansão de consciência para a gente aplicar no nosso dia a dia, para qualquer coisa na nossa vida. E é uma metodologia que eu acessei há 6 anos atrás, que me dá total liberdade, né, de perceber e de escolher o que funciona da própria metodologia e usar isso na minha vida, né? A Access fala, ó, isso aqui é só uma sugestão. Se você quiser usar, use. Se você quiser mudar, mude. E eu falei, nossa, que metodologia mais gentil, né? Que me dá muita permissão de acessar o meu saber e de usar a metodologia como uma inspiração, né? Então, Access, ele veio coroar, assim, que eu já sabia a respeito do que eu sou, né? Você me perguntou no início da live, quem é você? Eu sou eu sou qualquer coisa que eu escolho ser, porque eu tenho permissão de ser o que eu escolho ser a cada 10 segundos. E Access falou, ó, é possível viver assim, e você sabe, porque você funciona desse jeito e funciona bem. Isso me libertou de um lugar, né, de ter que caber num formato, de ter que caber num jeito certo, de ter que caber em qualquer caixa que a vida inteira eu tentei caber e não cabia, porque simplesmente eu não sou uma pessoa da caixa, né? Então,
Aí eu comecei a criar coisas fora da caixa, como o Chame Uma Mãe. É uma criação fora da caixa. Não existe, olha, ao menos eu não conheço, eu desconheço alguém que faça o que eu faço com o Chame Uma Mãe. Não existe. E o Chame Uma Mãe vem crescendo, né? Então, há 3 anos atrás, eu comecei o trabalho, ele começou as pessoas começaram a contar, uma mãe começou a chamar a outra, né? Chame uma mãe é isso, as mães vão chamando. E a rede materna, ela funciona muito assim, né? Alguém encontrou alguma coisa legal, joga na rede, porque vai servir para alguém. E eu fui Sim. jogada na rede, comecei a ser chamada. Muito, muito. Eu falei assim, gente, eu preciso me replicar, como é que eu faço isso? Eu falei, é impossível eu me replicar. Mas eu posso hoje abrir as portas para que outras mães que, como eu, gostam do tema materno, gostam do cotidiano da maternidade, da lida com crianças, da lida com pais e mães, gostem deste universo, possam somar a rede do Chame Uma Mãe. Então é impossível eu me multiplicar ainda, né? Não consigo, mais pessoas para essa rede. Eu consigo trazer outras mulheres para essa rede. Convidar mais mulheres e prepará-las para fazer este trabalho que eu faço. Não do meu jeito, porque eu sei que é impossível, Sim. né? Mas com a É. liberdade, dando a liberdade para que cada uma delas encontre dentro de algumas diretrizes do como eu faço, elas criem o seu como eu faço com outras famílias. Uhum. Então, hoje eu estou trabalhando nisso, eu estou elaborando essa formação do Chame Uma Mãe. Eu fiz um pequeno ensaio há um ano atrás com 3 mulheres, trouxe um monte de informações. Eu falei, legal, mas ainda não é isso. Então, esse ano comecei um segundo ensaio com mais 2 mulheres e, nossa, eu falei, é por aqui, é aqui, aqui tem um caminho. E chamei um amigo que também faz parte da minha rede de apoio parental. Ele é da área da educação, da psicologia, Vicente, que é muito bom em sistemas, complexidade, em fazer síntese das coisas. E eu falei, Vi, você topa me ajudar a organizar isso aqui que eu faço? Que eu não sei como é que eu traduzo isso num curso. Eu quero ensinar mais mulheres a fazerem isso. E aí Uhum. eu super topo, bora, vamos lá. Então a gente está nesse processo agora, né, de construção dessa formação para que a gente tenha mais mulheres na rede do Chame Uma Mãe, atendendo mais famílias a partir desse lugar, né, de educação parental, de facilitação de pais e mães para que encontrem o seu jeito, seu melhor jeito de criar os seus filhos. E usando tudo isso que eu venho recolhendo ao longo da minha vida como repertório. Sim. Então, tá aí, tá no caldeirão, né? Estamos cozinhando. A gente já tem uma parte da formação desenhada. E essa formação ela vai ser uma formação online. Para quê? Para que a gente possa ir para todos os lugares do mundo onde houver uma mãe querendo ser uma comadre, né? Porque eu formo comadres. Comadre, o nome surgiu da sigla do Chame Uma Mãe. C do Chame, U de uma e M de mãe, com madres. Então eu quero. Hum. Sacou? Eu sou a rainha dos trocadilhos. Porque uma comadre é isso, na verdade, né? Uma comadre é aquela que acompanha as comadres, que tá lá no lavoro todo dia, que tá lá, é papa toda obra. E as comadres, eu sou uma comadre, sou a primeira comadre do Chame Uma Mãe, eu sou esse papa toda obra, que quando eu tô dentro de uma casa, eu sou aquilo que se requer daquela família. Então, Uhum.
né? Na prática, esse trabalho, ele envolve usar todas as minhas habilidades. Tanto as intelectuais, meu conhecimento, quanto as minhas habilidades mais singelas e simples do cotidiano da vida de uma casa. Então, nos meus atendimentos, eu não fico só aos cargos das crianças e ouvindo pai, ouvindo mãe. Se o que se requer é eu ir para a lida e lavar a louça, eu vou lavar a louça. É isso que atende essa casa hoje? É aqui que estarei. E eu tenho essa facilidade de fazer isso porque eu fiz isso com os meus filhos. Eu não tinha suporte de ninguém. Então, eu tinha que lavar a louça, dar da comida, levar o cachorro para passear, limpar a casa, estudar, tudo com as crianças participando comigo. Então, eu Uhum. criei mecanismos para que tudo isso funcione enquanto tudo está vivo acontecendo dentro do ambiente de uma casa. Eu sei fazer isso pé nas costas. Então, eu sou esta força dentro da casa, sendo a energia que se requer, sendo a contribuição que se requer a cada dia que eu entro numa casa. E é interessante porque uma vez eu escutei um seu li, mas eu vi uma pessoa falando que a melhor visita que uma mãe que acabou de ter filho pode ter é de uma mulher ou de alguém que vá lá, que lava uma louça para ela, que troca uma fralda para ela pelo menos tomar um banho tranquila, para ela pelo menos ter ali 10 minutos de paz com ela mesma, né? E é É, justamente isso que o seu trabalho vem fazer, né? É dar esse suporte. é exatamente isso. E procurando criar sempre um espaço de não dependência de mim. Isso é muito importante para mim, né? Para mim, criar dependência empobrece as pessoas. E eu quero que Uhum, cada família que eu atenda se fortaleça de tal maneira que não precise mais de mim. Que eu possa plantar uma sementinha ali de independência, de segurança, de confiança, de que eles dão conta, sabe? uhum, Atendi famílias, tem famílias que eu atendo há 3 anos já, desde que eu comecei, mesma família. E tem uhum. famílias que eu atendi, sei lá, 3 meses, 6 meses, e que foi suficiente para eles engatarem num ritmo que eles não precisam de mim todos os dias. Eles precisam de mim pontualmente para alguma demanda específica. Então eu posso atuar de várias maneiras, mas sempre interessada em fortalecer a família de modo a não gerar dependência de mim. E isso para mim é muito importante nesse trabalho. Sim, muito Então, interessante. tem um monte de gente que fala, não, mas eu te contrato. Eu falo, eu não quero. Eu sou independente, eu vou buscar isso em tudo que eu faço e eu vou compartilhar que isso é possível para você também. Você não precisa depender de mim, mas eu posso te fortalecer nesse período para que você confie que você dá conta. Uhum, E esse lugar de receber alguém para dar suporte seja uma escolha e não uma necessidade. Porque quando chega no espaço de necessidade é que você já está deplorável. é, já Já passou todos mendiga, os limites. a mendiga. Imagina a mendiga lá, toda estrupiada, a criança linda, maravilhosa, e a mãe esbudegada. Era eu. É. Era eu no passado, né? Eu passei por isso, eu conheço essa realidade. Isso é a realidade de muitas mulheres ainda hoje. Uhum, E eu busquei caminhos de me fortalecer neste espaço. Então é isso que eu compartilho no Chame uma Mãe. Tem possibilidades de se fortalecer para ser essa mãe inteira, essa mãe que está ali, né, para o que der e vier, que está inteira, que está se cuidando também, que também se coloca no processo como agente importante do processo. Muitas de nós nos abandonamos quando a maternidade se apresenta. É tudo a criança, é tudo a criança, é tudo a criança, é tudo a criança. Vou dar meu sangue, vou dar meu corpo. Já deu o corpo, né? Na gestação, já deu.
Cada pelinho do corpo da criatura saiu de onde? Desta máquina, né? Então a gente faz isso. Mas se a gente não encontra algo que se autossustente, a gente falece. A gente falece Uhum. como pessoa. Então eu vejo muitas mulheres na maternidade falecidas de si mesmas, mortas. Morta, é um trapo dentro de casa. É uma coisa. Uma coisa que faz coisas para os outros, mas que não Uhum. inclui no processo. Fantástico. Então, a ideia é que as mães se incluam no processo tão importantes quanto ou mais que a própria cria. Porque a mãe, para ser uma mãe capaz de sustentar o campo de criação de um filho, ela tem que estar muito inteira. Uhum. É impossível uma mãe se dedicar a cuidar de qualquer ser se ela não se priorizar, se ela não se colocar como parte desse processo, como tão importante quanto os filhos, que para muitas mulheres é um exercício extremamente difícil. Sim. Né? Quanto que Eu a não. gente fala na maternidade que ser mãe é padecer no paraíso. E quanto que a gente comprou isso como uma verdade e a gente padece Verdade. para validar que a gente está sendo mãe de verdade. Uhum. E se não precisasse, se pudesse ser diferente? E se a gente começar a escrever uma nova história sobre a relação da mulher com a maternidade? Uma história que seja de reconhecer o valor dessa escolha na nossa vida. Valor. E para a gente dar valor para o maternar, a primeira parte, o primeiro passo, reconhecer o nosso valor. Como ser, né? Eu não digo nem como mãe, como ser no mundo. Uhum. Meu ser tem valor. E a minha entrega para o mundo é importante. E eu sou tão importante quanto a minha entrega para o mundo. Quanto mais eu me valorizo, mais valorosa é a minha entrega para o mundo. Uhum. Né? Então, esse trabalho que eu faço, ele tem várias facetas, né? Várias áreas de atuação dentro do que ele se dispõe a fazer, sempre junto com cada família, percebendo o que é importante para cada família. É um trabalho muito customizado, muito personalizado. E que bom que esse trabalho está criando essas pernas, né? Porque agora ele pode ir onde ele quiser, né? Não vai Pode, ter limites, né? exatamente. E essa é a ideia, né? Então, o Chame uma Mãe, ele nasceu para se espalhar pelo mundo. E Chame uma Mãe me escolheu para fazer esse trabalho. E eu sou muito grata a mim mesma por eu ter escutado O que chamado. chamado, né? Que isso já era uma possibilidade latente na consciência que eu captei e que eu estou atualizando aqui nessa realidade, tornando isso real para mim, para muitas famílias, para muitas outras pessoas. E agora, já abrindo mais espaço para que outras mães possam compor a rede do Chame uma Mãe e espalhar isso pelo mundo. Uhum. Muito bom. Muito Muito bom. interessante. E é um trabalho único mesmo, né? Eu nunca vi ninguém falar que faz esse tipo de trabalho, nem coisas relacionadas a trabalhos no exterior, assim. Eu É também não. muito, Mas muito eu quero escutar esse trabalho se espalhando todos os cantos do planeta. isso Para que a mesmo. gente tenha uma realidade com a parentalidade mais inclusiva, mais alegre, mais feliz, mais cheia de satisfação, sabe? E é desde bebês até crianças maiores? O meu público é de bebês, às vezes ainda dentro da barriga. Eu já acompanhei uma família em que o bebê ainda não tinha nascido, mas eu fui chamada para que antes da chegada eu pudesse já estar, né, ali facilitando a chegada, inclusive.
Não como doula, porque eu não sou doula de parto, mas eu preparo o campo, né, energético para isso acontecer. Até crianças de 6 anos de idade. Meu público está na primeira infância, primeiríssima e primeira infância. Uhum. Então, raras vezes, assim, acho que uma vez só fui chamada para atender crianças de mais de 6 anos. Ótimo. Mas também disponível. Acompanhei uma adolescente uma vez, de 10 anos de idade. Foi muito gostoso isso. Eu penso que essa fase aí da adolescência também seria muito interessante para as mães terem esse suporte, porque é uma fase que é considerada também mais difícil, né? Porque as crianças ficam mais rebeldes às vezes e tem muitos conflitos. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente criou que essa fase é difícil, porque a gente fica o tempo todo repetindo que a adolescência é uma fase difícil. A gente criou isso. Porque eu tenho 2 adolescentes em casa, 2 meninos, um de 13 e um de quase 17 anos, com quem eu não me preocupo. Eu me ocupo deles. E eu confio também nas trocas que a gente vem fazendo desde que eles nasceram e do quanto eles vêm se fortalecendo para criar a vida deles. Eu tenho tanta confiança nos meus filhos, mas tanta, 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 que até as escorregadas deles são bem-vindas, num lugar de apreciação. Apreciação das experimentações que eles fazem no mundo, como é que eles resolvem os seus problemas. Eu não vejo um problema na adolescência. Então, eu não crio adolescentes problemáticos vivendo. Uhum. Né? Então, e isso que eu percebo que é algo diferente que eu venho trazendo para dentro das famílias que eu atendo. Sim. Está rolando problema? Vamos olhar para isso. Onde é que a gente está criando problema com isso? E o Uhum. que a gente pode criar além dos problemas? É assim que eu vivo a minha vida. Fora dos padrões, né, Rê? É, porque os padrões, eles limitam muito a nossa grandeza. Né? Uhum. Quando a gente tenta viver conforme padrões, a gente vai ter que jogar fora muito do que é a nossa autenticidade no mundo, para dar conta de padrões. Quando a gente Uhum. dispensa os padrões, a gente pode ser quem a gente é. Nossa, isso é de uma riqueza absurda. Deixa eu colocar na tomada aqui que eu tô vendo que vai cair o negócio. Espera aí, Fê, só um minuto. Tá. Tá sem bateria aqui, só um minutinho. Pronto, senão a live cai por falta de energia e a gente tem muita energia para compartilhar aqui. Sim. Dentro desse trabalho que você faz um trabalho tipo assim, de chegar na casa, você vai fazer um estudo, né, com os pais, com a criança, e também às vezes de dar uma orientação para a criança na tarefa, nas brincadeiras, de dar um suporte assim também? Também. Então, o primeiro contato é por que vocês estão me chamando? Né? O que vocês esperam de mim? Então, os pais vão trazer as principais questões que são importantes para eles. E aí, pode ser milhares de coisas. E eu recebo isso e eu percebo como é que eu posso contribuir para facilitar essas questões. Eu sou uma facilitadora. Uhum. E aí é a avaliação constante disso, né? Então, beleza, a demanda está sendo atendida, é isso, precisamos de ajustes na rota, precisamos de mais opções, e a gente vai caminhando juntos. É todo dia a gente avalia o que está sendo requerido ali.
Então, como eu te falei, né, tem crianças que precisam de alguém junto na lição de casa, por exemplo. Mas não porque eu vou dar as respostas, não porque eu vou ensinar. Uhum, Eu vou facilitar que a criança descubra o seu processo de aprendizado. Como é que eu aprendo? E como é que isso pode ser gostoso para a criança? Então a gente uhum, pode levar a tarde inteira fazendo uma lição de casa de um jeito gostoso e divertido. uhum. E a criança descobrir que, nossa, é legal fazer lição de casa. Eu tinha uma outra ideia de como era fazer lição de casa e eu não queria fazer lição de casa daquele jeito, mas essa pessoa aqui me abriu outras possibilidades da lição de casa ser super legal. Eu faço isso. Muito bom, muito bom. Muito bom, querida. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente podia falar milhões de coisas, mas estou muito satisfeita com o que eu entreguei aqui, com a possibilidade de contar para mais pessoas que isso existe. Sim, com certeza. E eu gosto muito do seu trabalho, né? Você já sabe disso, e você é uma divulgadora também desse trabalho. Eu faço parte de um grupo de mulheres aqui, e dentro desse grupo de mulheres tem um subgrupo de mães. Eu não sou mãe ainda, mas tenho contato com essas mulheres dentro e acho que elas vão gostar bastante dessa forma de ajuda que você oferece. E quem sabe nesses seus grupos aí existam mulheres dispostas a também fazer esse trabalho, Sim, né? acredito que sim. Uhum, Então, assim, por enquanto, eu venho atendendo as famílias que eu atendo presencialmente e algumas famílias que não estão em São Paulo, eu atendo online. uhum. Abre conversas, abre bate-papos para que a gente possa perceber aí maneiras, né, de tornar mais fácil algumas demandas que as famílias vêm enfrentando com a criação dos filhos em casa. Então, Chame uma Mãe tem esses hoje, né, através de mim, a única comadre da rede disponível para este trabalho ainda, né, eu posso atender presencialmente e posso atender online também. Ótimo. Então, você como está em Montes Claros, tem outro estado, né? Então, se isso cai na sua rede, pessoas da rede da Fê que escolhem ter alguém para facilitar a sua maternagem, a sua forma de ser pai e de ser mãe, podem contar comigo. Experiência aqui é o que não falta. Ótimo. Tá bom, querida. Eu agradeço a sua disponibilidade e desde já estou aqui na divulgação do Chame uma Mãe também, para que esse projeto cresça bastante. Voa, Chame uma Mãe. Chame uma Mãe é do mundo. E eu quero me espalhar, que nem praga, com essa história. Obrigada. Nada. Vou deixar a live no colaboração para sair no seu também. Gratidão, meu amor. Beijos. Love you. Bye bye. Bye, bye.